Olá pessoal, bem-vindos de volta. Sou Renata Cincuri, sou coach de carreira e liderança e hoje vou falar um pouquinho sobre modelos mentais, né? Qual que é o modelo mental que você opera? Então, modelo mental é a maneira como a gente vê tudo que a gente vive. Todas as situações que a gente passa na nossa vida, principalmente situações de dificuldade, né, que realmente impactam mais nessa forma de como a gente encara. Porque o que explica eu enxergar uma situação de uma maneira e uma outra pessoa enxergar de outra completamente diferente? É o modelo mental que nós operamos. Então eu tenho um modelo mental e você tem o seu modelo mental. E tudo bem, né? Não tem certo nem errado. Cada um tem o seu próprio modelo mental. E isso é que vai determinar a maneira como você enxerga, como você lida com todas as situações, né? Então, por exemplo, se você tem um mindset vencedor, vamos dizer assim, você vai encarar qualquer situação como um desafio, como um aprendizado, por mais que a situação te baqueie um pouco, né? Vamos supor que seja um problema que realmente foi difícil de resolver, você acabou perdendo muito tempo, foi desgastante, enfim. Ainda assim, no final de tudo, você encara aquilo como um aprendizado. Agora, se você tem um mindset de, não gosto muito de falar dessa palavra, mas só para ser o oposto do vencedor, se você tem um mindset perdedor, né, você vai enxergar esse problema como a pior tragédia da sua vida. Então, vai acontecer algo como sempre acontece, né, pessoal? Durante toda a nossa vida, a gente enfrenta problemas e desafios. E a maneira como a gente lida com isso é justamente o meu modelo mental. É isso que vai determinar como eu lido. Então, voltando, se você tem um mindset perdedor, você vai enxergar isso como uma tragédia, como eu disse agora há pouco. E aí você encara isso de forma realmente bem ruim, como se fosse uma tragédia mesmo, você não consegue enxergar uma solução, você fica preso àquela situação e aquilo realmente mina toda a sua energia. E claro, uma hora vai se resolver, né, com a sua ajuda ou não, o negócio ele vai se resolver. Talvez com o tempo vai passar algumas horas, alguns dias e você vai se acalmar, isso vai se resolver, porque afinal de contas a única coisa que a gente não pode resolver é a morte, mas o resto tudo se resolve, né? De uma maneira ou de outra tudo se resolve. Só que aí é que tá o problema. Se você tem esse tipo de mindset, não sei se esse é o seu caso, mas se você tem esse mindset, você acaba, cada vez que você tem uma dificuldade, você sofre muito com a situação. Né? Você fica, às vezes, noites sem dormir, você não consegue resolver outras situações da sua vida, você acaba ficando preso àquela situação sem conseguir sair do lugar, né? Sem conseguir encontrar uma solução, e isso é um ciclo vicioso, porque tudo vai de acordo com o nosso mindset, com esse nosso modelo mental. Então, eu vou dar um exemplo de uma pessoa com ciúmes, para vocês entenderem bem. Uma mulher muito ciumenta, ela tem um relacionamento, ela é extremamente ciumenta. Então, qualquer coisa que o marido faz, ou o namorado, enfim, ela já acha que tem alguma coisa no meio. Então, se o cara for jogar bola, se o cara for no bar com os amigos, se o cara for fazer um happy hour, se o cara ficou até mais tarde para fazer um trabalho, tudo essa mulher vai achar que ele estava traindo ela, que tinha alguma coisa no meio, que ele não estava dizendo a verdade. Só que isso começa a ficar tão estressante, que uma hora o cara acaba traindo a mulher. E o que acontece? Se comprova exatamente os ciúmes, porque provavelmente essa mulher tem um mindset, um modelo mental de que homem não presta. Então ela tem isso, ela acredita nisso, e o que a gente acredita é exatamente o que vai acontecer. Por isso a importância de ter um mindset de vencedor ou um mindset de perdedor, porque se você tem esse mindset ruim, né, mais para baixo, tudo na sua vida vai acontecer para comprovar isso. Então, agora, se você tem um mindset diferente, se você é aquela pessoa que resolve, que tem atitude, que por mais dificuldade que tenha, você vai lá e vai resolver, enfim, independente da circunstância, o resultado vai se comprovar o quê? De que você acredita que você consegue dar conta de tudo, que você tem habilidade para isso, que você consegue, que você pode, que você é bom o suficiente para resolver tudo. Então, é um ciclo, pessoal, um ciclo. Tudo o que a gente acredita, ele vai se confirmar. Então, qual é o seu mindset?
Em que modelo mental você opera? Isso é muito importante, porque, por exemplo, no seu trabalho, se você acreditar que você não consegue fazer algumas coisas, é exatamente isso que você vai ter como resultado. Você não vai conseguir, porque você vai tentar, mas você acredita que não consegue. E aí o resultado que você tem é de não ter conseguido fazer aquilo. Ou, por exemplo, se você quer ser um líder, né? Mas eu não sei, talvez eu não esteja... Não nasci para isso, não sou bom para isso, mas aí você recebe uma indicação para ser um líder. E aí você acaba realmente ocupando esse cargo de liderança, mas você acredita que você não nasceu para isso. Então você acha que vai conseguir exercer uma boa liderança? Não, você não vai conseguir. Porque no fundo você tem a crença de que você não nasceu para isso, de que você não é bom nisso. Só que isso é possível de ser desenvolvido. Só que você tem que acreditar nisso, né? Você tem que acreditar que você consegue resolver. Por isso, você tem que trabalhar o seu mindset. Não é que você tem um mindset, por exemplo, de repente esse é o seu caso. Não, de fato, eu tenho esse mindset, eu realmente não acredito no meu potencial, eu duvido muito das minhas habilidades, das minhas competências. Mas isso pode ser trabalhado. É uma questão de trabalho. Você tem que estar sempre atento, você tem que buscar o que você pode fazer, de onde de repente veio essa crença, porque geralmente ela é formada em algum momento da nossa vida. Então, é um processo até de autoconhecimento, né? Você tem que buscar de onde isso foi formado, por que isso formou-se e de que maneira você reverte isso, de que maneira você substitui essa crença de que você não era capaz. Mas é possível. Mas é todo um trabalho que você tem que fazer pessoal, né, de busca de si próprio, de experiências anteriores, né? E uma dica que eu posso dar para vocês você faz uma lista do que você acredita ou do que você não acredita que você é capaz, né? Por exemplo, eu não nasci para ser líder. Realmente eu não acredito nisso. Então coloca lá, não acredito que vou ser um bom líder. Eu não sei fazer X coisa que de repente você precisa de... não sei falar inglês, né? Que é uma coisa também que é muito comum, né? Eu já tentei aprender inglês, eu não consigo aprender inglês, então lista lá. Eu não consigo, sei lá, enfim, qualquer coisa que vocês achem que não consigam, lista, faz uma lista de tudo e começa a trabalhar. E aí começa a pensar de onde é que veio isso? De onde surgiu que você não consegue estudar inglês? De repente foi de alguma escola que talvez aconteceu algo lá e te deixou um pouco traumatizado. De onde veio essa crença que você não pode ser um líder? Foi de algum trabalho que de repente você assumiu algum posto momentaneamente de líder e de repente não saiu como você esperava e aí você ficou com essa crença de que você não consegue ser um líder. Tudo que a gente acredita veio de algo da nossa experiência, das nossas vivências. Então basta você buscar lá atrás de onde é que veio isso para poder trabalhar isso. E é muito importante, assim, o resultado é magnífico. Então busca isso e começa a trabalhar para você ter realmente um mindset vencedor, tá joia? Eu espero que isso tenha feito sentido para você. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.